precisamos? O que que Deus tem te entregue? O que que Deus tem colocado no seu coração para fazer? O que que você tem como ministério? Como é que você trata as coisas de Deus? E eu vejo que na Bíblia, essa é a grande diferença. Por exemplo, quando Deus escolhe, se agrada, por exemplo, da oferta de Abel, e não da oferta de Caim, não é por causa, porque Abel entregou um cordeiro que significava, ele não sabia disso. Qual é a diferença? A diferença é a aplicação do coração. Enquanto Caim representa aqueles que fazem o que tem que fazer, né? E aí eu estou falando de oferta, então um exemplo, eu tenho que dar meu dízimo. Eu tenho que dar meu dízimo, porque se eu não der, né, ainda tem essa mentalidade, né, o demônio me pega ali na porta, né? Eu não dou o dízimo aqui, ele rouba meu carro. Eu não dou o dízimo, ele me põe doente. Irmãos, não esqueça isso. Não é por aí. Esse não é o caminho dos filhos de Deus. Amém? Nós somos movidos por amor. E o que você vê é que Caim representa esse tipo de pessoa, como o irmão do pródigo lá na parábola. E Abel representa aquele que se preocupou em escolher, em pensar, em avaliar, em determinar o que Deus merece. Quantos estão entendendo? Então deixa eu dizer isso para você, querido, que qualquer oferta serve. Porque quando se transforma em dinheiro para pagar as contas, a gente não faz a diferença, que essa oferta de um ou oferta de outro foi dado assim, para a gente não faz diferença. Mas faz diferença no relacionamento. Porque todo o tempo na Bíblia, essa é a diferença do relacionamento. Amém? É aqueles que são intimamente ligados a Deus e têm como Davi o coração segundo o Senhor, e aqueles que estão ali tentando usar a Deus, ou tentando dar alguma coisa a Deus, na certeza de que Deus vai lhe dar o que Ele quer. Então seu desejo está em primeiro lugar. E Davi era um homem que o desejo de Deus estava em primeiro lugar. Então, é muito importante que você guarde isso no seu coração. Por isso que, domingo passado, nós combinamos de fazer uma oferta diferente, uma primícia, entregar para o Senhor, nesse espírito de entregar para Deus, pensando aquilo que o Senhor realmente merece de nós. Amém? Então, por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai fazer de uma forma diferente. Você que trouxe sua primícia, amém? Pastor, isso vai ser sempre assim? Não, porque isso não é coisa que o pastor tem que decidir. Isso é uma coisa que nasce no coração de uns e outros talvez não, como a gente está falando aqui. Mas pelo menos esse mês, julho, nós vamos fazer assim. Nós vamos entregar nossas primícias, quem vai entregar seu dízimo, nossas ofertas, e vamos fazer isso de forma a reconhecer a glória e a grandeza do Senhor. Amém? Então deixa eu só explicar uma coisa. Me presta esse cesto. Antigamente, eu vou explicar para você como é que era feito a colheita da primícia em Israel, uma nação agrícola. Gostou do cestinho? Bonitinho o cestinho, né? Então, como era feita a colheita? O agricultor, uma nação agrícola como Israel, vivia exatamente da agricultura. O dono da colheita, o dono da seara, né? A pessoa que estava lá plantando, ele mesmo com a sua família, ou ele sozinho, ele tomava um cesto, se não desse, maior ainda, e fazia sua primeira colheita. Ele ia lá, escolhendo o que ele tinha de melhor, colocando no cesto, e depois ele entregava e consagrava isso ao Senhor. Como é que era entregue? Era entregue aos sacerdotes. Os levitas não tinham território, eles viviam em cidades para servir ao povo de Israel. Então todas as tribos tinham cidades onde os sacerdotes estavam, e essas ofertas eram levadas para o sustento dos sacerdotes, mas primeiro elas eram consagradas ao Senhor. Então, quando você trouxer, e se trouxer, vou repetir de novo, quando você trouxer, e se trouxer,
porque isso tem que nascer no seu coração, na sua relação com Deus. Sua primícia, pelo menos esse tempo, você vai colocar aqui. Quantos entenderam? É apenas profético, né? Se não colocar na cesta, não vai dar certo, vai. É só para que a gente lembre, para que a gente tenha uma memória, para que a gente aprenda a fazer isso, tá bom? Então vamos orar juntos. E se você trouxe hoje a sua primícia, eu vou pedir a uma das irmãs do diaconato que segure a cesta e você vai colocar a sua primícia na cesta. É só isso. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. O restante a gente faz como sempre fez, tá bom? Então se você trouxe seu dízimo, quiser vir à frente, nós vamos orar por você. Amém. Não é uma irmã, mas é tão bonito quanto. Para Jesus todos são bonitos. Então, se você trouxe seu dízimo hoje, você pode ficar de pé, nós vamos orar para você, vamos ministrar. Se você trouxe sua primícia, vem para frente também, nós vamos fazer isso. E depois nós vamos orar por todas as nossas ofertas, tá bom? Paizinho querido, muito obrigado. Nós não estamos fazendo, Senhor, ó Deus, isso de uma forma aleatória. Nós estamos com um princípio em mente: destacar o Senhor como primeiro lugar em nossa vida. Foi isso que o Senhor quis mostrar a Abraão quando o Senhor pediu Isaac. Tu já tinha providenciado o cordeiro para substituir Isaac, mas tu queria no coração de Abraão que não houvesse troca da prioridade, porque tu nunca aceita o segundo lugar. Por isso, eu oro para que cada um possa compreender e possa reconhecer o que Deus está fazendo. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa os que vão trazer suas primícias, abençoa os que vão trazer seus dízimos, abençoa os que vão trazer sua oferta, e que de uma forma tremenda cada um reconheça que tu tens a primazia. Amém e amém. Amém, queridos? Me gira tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar
Você pode ficar de pé só mais um pouquinho. Hoje nós tivemos a nossa recepção dos alunos do Logo presencial, amém? Da escola Nova Vida presencial. Eles vão começar a partir de domingo. E queria dizer para você que nós estamos debaixo de uma direção do Senhor, amém? E qual é a direção do Senhor? A direção é que nós sejamos uma igreja cuja o alicerce é Cristo, 1 Coríntios 3:11, não pode haver outro, e em Cristo possamos construir uma casa para Deus, uma casa com profundidade, uma casa com valor, uma casa que agrade ao Senhor. Então, procure se unir à igreja, fazer o curso. A gente tirou o curso online, para a gente se dedicar agora ao presencial. Mês que vem a gente retorna. O Nova Vida vai mudar de nome lá na plataforma, vai se chamar Casa na Rocha. Ele vai ter algumas mudanças para se tornar Casa na Rocha lá na plataforma e Nova Vida aqui, para a gente poder não ter confusão, amém? Do que é lá da plataforma e do que é presencial aqui na igreja, amém? Queria chamar o pastor Daniel, você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele, aleluia, amém. Perto do Daniel fico jovem também, né? Eu estava pensando em dar uns traços assim também para ficar, né? Eu comprei uma bermuda rasgada, comprei uma bermuda rasgada. Acredita, eu não posso tirar foto porque eu não sou indecente, mas uma bermudona assim rasgada, né? Tô cheio de foto com a sarinha de bermuda rasgada, né? Todo menino mesmo, né? Tentando, né? Dizem que velho quando chega uma idade, Josi que fala que o velho quando quer parecer novo compra calça rasgada. Eu não sei se eu estou na crise não. Senhor, obrigado pela família. Minha família aqui nesse lugar é uma família tremenda, linda. Obrigado pelos meus irmãos, pelos pastores, pelos líderes, por todos aqueles que amam o Senhor. Deus está, Senhor, Deus, completamente comprometido com tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, Deus, nós nos alegramos de estar juntos e de pertencer. Essa é uma palavra que o Senhor tem realmente trazido ao nosso coração. Toma o pastor Daniel nas tuas mãos, a palavra, e que todos possamos ser alimentados essa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz de Cristo, amém? Pode sentar. Aleluia. Eu sempre fui esquisito. Desde o tempo da bleia. Eu sempre destoei mesmo no jeito de vestir. Misericórdia. Manhã fria, mas aqui dentro o calor do Espírito está conosco, amém? Eu queimo a palavra de Deus para a sua vida e creio que Deus vai tocar o seu coração. Tangedor apareceu, Tangedor. Bela camisa, hein, Tangedor? Gostei. Belo casaco, inspirador. Sei não, né? Veja bem. Como sair da crise, olha, falando de crise, olha, tá... Bem inspirador, mano. É isso. Misericórdia. A unção vem, né? Irmãos, eu vou ler um texto com você que eu acho que você já com certeza já viu alguma vez, já ouviu uma mensagem a esse respeito. Eu não quero trazer uma revelação nova, porque eu não quero inventar a roda. Mas antes disso eu quero ler um relato que eu fiquei bem impactado, de um pastor muito conhecido, chamado Ângelo Basso. Quantos conhecem Ângelo Basso aqui? Alguém conhece? Um, dois, mais ou menos conhecido, né? Pelo menos aqui no contexto. Ele deixou um texto no Instagram ontem que eu fiquei bem impressionado assim, com a sinceridade
expor o coração. O texto dele diz assim: hoje é aniversário dos meus filhos. Eu estou muito feliz com isso. Quero celebrar e ser grato a Deus por tudo de bom que Ele tem feito. Mas preciso desabafar com você. Eu nem sei quem você é, mas estou escrevendo isso de uma forma que todos estão ligados. Quero pedir perdão. Pedir perdão a todos que muitas vezes eu frustrei vocês com os planos que não se concretizaram. Eu quero pedir perdão pelos discipulados que nunca aconteceram, reuniões que nunca houveram, coisas que eu concordei que nunca começaram, os projetos que nunca se realizaram, as séries de pregações que nunca chegaram ao fim. Eu preciso ser sincero, eu tenho tentado o meu melhor, mas eu descobri que o meu melhor não está no nível mínimo aceitável no mundo normal. Eu descobri a causa disso há um bom tempo, e por anos eu luto para não me esconder, por mais que isso traz comigo, e essa frase que eu escuto não faz a mínima noção de que estou passando, a fazer questão do fardo que eu carrego, mas infelizmente é. O nome disso é o chamado TDA, que a gente estava até falando, TDAH, é o transtorno de déficit de atenção. Eu tive que conviver com gente falando na minha cara por anos que sou preguiçoso, irresponsável. Alguns chegam a afirmar que isso não existe, é invenção médica, mas estudos científicos mostram que os portadores disso têm uma alteração na região frontal e suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal, ele começa a fazer uma descrição aqui mais científica, e diz que o parecer parece que está alterado na região cerebral, e que faz com que substâncias químicas chamadas neurotransmissoras não se conectam. Ele começa a explicar, e passa no relato mais pessoal, dizendo: tendo dito isso, novamente peço perdão a todos. Eu gostaria de me despedir nesse momento aqui, dizendo-me que muitas vezes eu fui irresponsável, me sinto profundamente culpado, eu tenho pesadelos com isso. Peço perdão à minha esposa pela desorganização e a minha falta de proatividade. Peço perdão a todos que às vezes eu errei. Peço perdão a todos que eu quis mudar e não consegui. Ele diz: eu odeio isso em mim todos os dias. Peço perdão aos irmãos de um grupo que ele tem chamado Convergência, a equipe de membros da igreja, que ele é líder, aos irmãos que trabalham comigo, um curso online que ele também tem. São tantas frustrações que faço vocês passarem, que ainda não entendi como vocês estão ainda comigo aqui. Eu gostaria de dizer qualquer coisa, mas qualquer determinação ou que vou tentar fazer ia ficar pelo meio do caminho. Mas seria só uma vez que eu queria dizer isso para vocês. Perdão. Aí ele começa a explicar uma coisa que eu acho bem interessante. Ele diz: são anos assim, e que foi tentando sem saber como lidar com essa crise, com tudo isso. Ele diz o seguinte: eu aprendi a ser amado por Deus no meio do caos. Ele descobriu que o filho dele também tem o transtorno de atenção. Ele disse: Deus já estava me preparando para lidar com o meu filho, para como lidar com a crise do meu filho. Aí ele diz: eu aprendi a ser amado por Deus no meio do caos. Eu não estou tentando vencer na vida, eu estou aqui. Eu estou no palco, não desisti. Eu tenho um dom de sonhar, de falar. Eu sei inspirar pessoas como poucos, mas não consigo executar metade do que sonho. Todos os meus projetos só deram certo porque pessoas como minha esposa e meu amigo, que falou o nome dele aqui, estavam comigo. Hoje, não existiria nada ao meu redor se não fossem eles. Eu sou cercado de gente que é paciente comigo, e nos anos convivem com os meus altos e baixos, e ao tempo todo. Me perdoe, vocês também que me seguem, pedem perdão para as pessoas que lhe prometem as coisas e não cumprem. Ele diz: eu não vou tentar mudar, não vou melhorar. Eu existo para dizer a todos os frustrados e derrotados, todos os desorganizados, atrasados,
todos os capengas, mancos de alma, eu entendo vocês. Eu sei como é ser duro ser assim. Eu não tenho grandes poderes. Aí ele disse: se tem pecador, doente, quebrado, gente desigrejado, rebelde, todos aqueles que são assim, peguem a cadeira, sentem aqui perto, puxa a cadeira, senta perto, vamos conversar. Estou disposto a admitir a fraqueza. Todos aqueles que querem admitir a fraqueza estão dispostos a se ajudar um ao outro. Pega a cadeira, senta e vamos nos ajudar. Eu acho interessante porque a gente às vezes tenta passar uma imagem de alguém que não somos. Criamos um mundo à nossa volta de perfeccionismo e não tem nada a ver com a nossa realidade. E às vezes isso espanta as pessoas, porque a gente passa uma imagem que não é a vida real do jeito que é. E principalmente de acordo com o número de seguidores no Instagram, você tenta passar uma imagem mais inversa do que aquilo que você é de verdade. E isso espanta, cria um nível de santidade que é inalcançável, inexistente, difícil de alcançar. Mas sabe, igreja é um lugar onde existem pessoas imperfeitas, complexadas, difíceis, ruins, se misturam com gente boa e dá um pacote de gente que Deus está construindo. É por isso que vale a pena ser igreja, porque no meio dessa complexidade de gente, a gente se embola, se mistura e começa a fazer algo que está no coração de Deus. Aleluia! Sabe, igreja não é lugar para perfeito. Se você não é perfeito, seja bem-vindo a esse lugar. Puxa a sua cadeira, chega perto, vamos orar juntos, vamos nos mergulhar na palavra juntos e vamos nos adestrar juntos. Eu quero falar sobre a crise que estamos vivendo hoje, no século 21, que nesse texto aqui parece tão contemporâneo, tão real. Abra sua Bíblia no Salmo 73, o Salmo de Asaf. Quantos acharam? Digam amém. Salmo 73 diz assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, quase me desviei, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles não sofrem, são fortes, cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar, de brincar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crer que eles têm o que dizer. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parecem que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas para o pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Até que entrei no santuário, entrei no templo, e entendi o que acontecerá, o fim deles, os maus. Tu os pões em lugares escorregadios, os fazes cair como mortos. Eles são destruídos no momento, em um só, e terá um fim terrível. Quando te levantas, Senhor, tu me lembras dos maus, pois eles
são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Meu coração estava cheio de amargura, eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão, tu me guias com teu conselho, e no fim me receberás com honra. No céu eu só tenho a ti, e não tenho aqui na terra outro além de ti. Ainda que minha mente e meu corpo se enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás, mas os que são infiéis a ti, tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Amém? Asaf é um nome que significa coletor, recolhedor, alguém que prega, alguém que tem um nome, uma importância muito grande no contexto de Israel. Salmista, chamado de profeta para alguns, encarregado da música nos tempos de Davi e de Salomão, encarregado, chefe, líder do louvor, dirigente da congregação, conduziu o povo na adoração. Era levita por hereditariedade, era da tribo de Levi, da sua extensão. Era alguém de grande notoriedade, quando foi escolhido para transmitir e entoar louvores no tempo da transição, quando a arca sai da casa de Obed-edom para Jerusalém. Em um momento muito importante, Asaf conduz o louvor, a arca indo para Jerusalém. Alguém de renome, foi nomeado pelo rei Davi para ser o principal líder da adoração, que seria realizada diariamente no lugar onde a arca estava alojada em Jerusalém. Foi um dos líderes da adoração quando inaugurou-se o templo de Salomão, e agora veio. Ele era o homem que conduzia o povo da adoração. Renome, patente, peso diante da congregação, respeito. Mas chega um dia que ele olha e vê as coisas de um único só ângulo. Ele vê a vida de uma única forma, de uma única maneira. E começa uma crise dentro dele. E quando eu vejo esse dilema aqui, parece um texto atual nos dias de hoje. O dilema de Asaf tem um ponto central. Chega no momento onde ele começa a olhar a vida como se tivesse um único ângulo. E o dilema central era: por que o justo sofre e o ímpio prospera? No fundo, que não era tão fundo também assim, era numa coisa muito clara, era dizendo: inveja. A inveja dos ímpios prosperarem e ele não, e o povo fiel não. Diz assim no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para eu escorregasse meus passos, pois tive inveja da prosperidade dos ímpios. 3 coisas Asaf invejou aqui muito clara. Ele diz no texto que ele invejou a saúde emocional e física dos ímpios. Ele diz para eles no versículo 4: não há preocupações, o seu corpo é sadio. Ele diz: eles têm inteligência emocional, eles não têm preocupação nenhuma, eles são sadios. Ele invejou a vida profissional fácil dele. No versículo 5 diz: eles não partilham de canseira como os mortais, nem são afligidos como os outros homens. Sabe aquela ideia de que prospera, em 3 meses você fica rico? Ele ficou como se tivesse com essa perspectiva. Eles não se cansam, ele não pega metrô cheio, ele não pega trem cheio, ele não perde ônibus como eu perco. Ele invejou os recursos financeiros. No versículo 12 diz assim, numa parte B diz: prosperam no mundo e só aumentam as riquezas. Parece que eu trabalho, não tenho dinheiro, e eles prosperam e ganham fácil. E quanto mais tem, mais conseguem crescer.
Parece que eu estou lendo um relato da crise pós-moderna, da vida agitada de hoje em dia. Eu vejo a crise de Asaf, a crise de alguém que se compara. Alguém que se compara o tempo todo e vive para dar satisfação, que vive para tentar comparar a sua vida com a dos outros o tempo inteiro. Compara o seu carro, compara a sua casa, compara o seu trabalho. E pior, começa a comparar, porque a maior crise não é você simplesmente dar um passo ou 2 passos, é parecer que você está em um lugar e o outro está indo e você ficou para trás. Isso angustia, dá uma aflição, porque parece que o mundo está andando, porque as pessoas não postam suas fraquezas na rede social, elas postam apenas a vitória, e a fraqueza que você está vivendo, quando olha o outro avançando, começa o grau comparativo. Não, mas a minha casa, um carro que foi tão celebrado, nós oramos aqui, consagramos o teu carro, quando você chegou, olhou para o lado, o vizinho apareceu com um zerinho, modelo novo, aí já começa a olhar para eles assim, isso não presta. Você compra o iPhone 12, só que quando você compra o 12, o 13 já está pronto. Eles já prepararam o 13 junto com o 12, com as pequenas modificações, mas quando você acaba de comprar o 12, parcela em 48 vezes, quando chega na 6ª prestação já lançou o 13. Aí você diz, já não vale mais. Aí começa aquilo, já não presta. Você perde o senso de realização e contentamento, porque se compara o tempo inteiro. E a comparação externa? Quando as pessoas da família dizem assim, não, mas o teu irmão é melhor do que você. O teu irmão é mais proativo. O fulano faz isso, você não faz. O fulano tem isso, você não tem. Meu irmão, isso é terrível. E quando a comparação vem de um cônjuge, tá vendo o marido da fulana? Tá vendo o esposo da Beltrana? Tá vendo a esposa da Cicrana? Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, pare com isso. Você é um ser único, criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Aleluia. Grau comparativo é uma das piores coisas que pode ser feita num ser humano, no quesito emocional. Eu tenho um alerta para os pais. Pais, em nome de Jesus, não compare seus filhos a ninguém. Não compare seu filho com o irmão dele, mais novo, mais velho. Não compare seu filho nas notas escolares. Mas fulano tirou 10, você tirou 5. Para com isso. Não compara com a questão de que fulano é obediente, você é desobediente. Fulano tem um comportamento agitado, você é muito lerdo, muito devagar, muito calmo. Você pode estar gerando bloqueios no seu filho que vão durar a vida inteira. Não o compare. Estruture, pegue o que ele tem de melhor e comece a forjá-lo, a moldá-lo a partir do que ele tem. Mas nunca o compare a ninguém. Ele é único. Crie um ambiente saudável que ele possa crescer, florescer, resplandecer e viver. Desafiar seus medos, desafiar suas crises. A crise de Asaf era a crise de alguém que se compara. A crise de Asaf era a crise de alguém que se influencia demais. Sabe aquela influência que muda o seu comportamento? Aquela influência que tira a sua paz, que estava tudo bem até que uma história, uma conversa, uma palavra de alguém, uma visualização no Instagram, começa a te trazer uma angústia, influencia o seu comportamento, gera um complexo de inferioridade e faz a vida parecer uma desgraça. A vida parece chata, parece ruim, parece que todo mundo avança menos você. Aquela influência que tira você da rota, que põe o que tem de pior para fora. A influência pode ser coisas,
pode ser pessoas. Asaf sofre a crise de alguém que se sente culpado o tempo todo por suas limitações. Sabe, limitações que você tem, você olha e diz assim, cara, eu não consigo. Parece que para o outro é mais fácil, para mim é mais difícil. Parece que tem gente que consegue fluir com tudo com naturalidade, e parece que para você tudo é tão difícil de funcionar. E o pior, aí às vezes você sabe o que fazer, diz assim, não, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, vou fazer assim, e você não faz. Aí você planeja, escreve, não sai do papel. Tipo aquela ideia de que eu vou perder 10 quilos, amanhã eu me inscrevo na academia, eu vou para o funcionário e saio. Estou brincando com ele. Aquela ideia de que você vai fazer e não faz. E o pior é que vem aquela informação depois assim, diz assim, ó, você não fez. Aí você começa, eu tinha que ter feito, eu tinha que fazer. Aí você, não, agora vai. Aí você começa, pega força, aí quando você dá o primeiro passo, dá o segundo, daqui a pouco você volta para o lugar. Sabe o transtorno de déficit de atenção? Parece que são entre 3 a 5% que a população tem. São poucos, é genético isso. Às vezes um pai teve, uma mãe teve, alguém teve, e foi gerando, passando de um para o outro. A maioria sofre com crises por conta do mundo externo, das coisas que vêm de fora, que pressiona, que encurrala a mente, e você se sente culpado. Limitações que aos olhos parecem ser absurdas. Você se irrita o tempo todo com você mesmo, se culpa por não conseguir mudar. Eu não consigo, parece que para mim é difícil. E a gente que trabalha com o novo, como a gente lidar com isso? Gente que diz assim, eu não consigo sair daqui, eu vou mudar, eu quero, mas parece que eu dou um passo para frente, quando eu vejo eu tenho 2 para trás. Eu não consigo mudar nessa estrutura, não consigo mudar isso. E começa uma cobrança. E na sua concepção você deveria estar em outro lugar. Sabe aquela coisa, eu já deveria estar lá na frente, mas eu estou aqui. Aí você começa a fazer competição com o outro. Eu estava vendo um cara falando, Sobral, falando uma coisa interessante. Ele tem um perfil muito competitivo. Ele compete o tempo todo. Disse que chegou na academia e estavam fazendo funcional. E disse que uma menina estava muito agitada e fazendo, e no alto nível. E ele falou o seguinte, eu não vou ficar para trás não. Começou atrás dela, começou a competir. Aí ele falou assim, ela me olhava, ela parecia que estava querendo ganhar de mim, eu querendo ganhar dela. E fui numa competição, uma aceleração. Quase que eu morri do coração. E ela lá na frente, quando acabou tudo, ele chegou para ela e disse o seguinte, nossa, você estava sinistra, você estava puxando o treino, você estava competindo legal. Ela, quê? Competindo? Eu nem te vi, tu estava aqui? Mas na cabeça dele, ela estava criando uma competição com ele. E ele foi competir com ela, mas ela nem viu ele. Mas no mundo dele, eu tinha que vencer, eu tenho que vencer. E isso faz a vida se tornar pesado demais. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Jesus falou, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cansaço, peso de não conseguir mudar, questões emocionais que nunca se resolvem, fantasmas do passado que estão sempre voltando e assombrando e dizendo um monte de coisa no seu ouvido, coisas que nunca terminam, e uma pergunta que não quer calar, quando você vai mudar? Quando você vai deixar de ser quem é? Todo esse tipo de crise, eu acredito que fazia parte de um contexto da vida de Asaf, até que entrei no santuário. O santuário era o lugar onde Deus estava, era a representatividade da habitação, da presença de Deus. Entrar no santuário era o grito da alma pedindo socorro e dizendo, chega! Entrar no santuário era desmontar os argumentos e razões aos pés daquele que tem solução para todas as coisas.
Entrar no santuário é quebrar suas razões e entender que não sabe de absolutamente nada e se curvar diante daquele que sabe de tudo a teu respeito e para a tua vida. Hoje nessa manhã eu te convido a entrar no santuário. Hoje nessa manhã eu te convido a entrar nesse ambiente aonde as idealizações de Deus a teu respeito são completamente diferentes da que você tem a respeito de si próprio. Nesse ambiente onde Deus domina, nesse ambiente onde Deus governa. Quando eu entro no santuário, eu lembro que o Senhor é o meu sustento. No versículo 23 ele diz: todavia, eu estou continuamente com você, e você me sustenta pela mão direita. Eu lembro quando eu entro no santuário, eu lembro, até aqui me ajudou o Senhor. Quando eu entro no santuário, eu lembro o que está escrito no Salmo 46. Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra seja abalada, e ainda que as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo, ainda que os mares se agitam e rujam, e os montes tremam violentamente. Levanta suas mãos aos céus assim. Há um rio que se alegra, a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, ela nunca será destruída. E de manhã, bem cedo, agora, nesse momento, Deus a ajudará. Nas fragilidades da nossa vida, nós temos um Deus que nos ergue com mão forte. Ele é a nossa base, a nossa sustentação. Ele é o nosso refúgio. Quando eu entro nesse ambiente de Deus, eu lembro que eu tenho alguém que me sustenta, que eu tenho alguém que me chama pelo nome, que eu tenho alguém que tem a marca gravada no meu coração. Quando eu entro nesse ambiente, eu esqueço as minhas limitações, as minhas fragilidades, me curvo diante da graça dEle, e entendo que o poder deles me cobre, me supre, me surpreende, me sustenta na minha fraqueza. Eu entendo que não é na força do meu braço, não é na minha capacidade de fazer, de desenvolver, no meu poder intelectual. Eu entendo, não é isso. É que quando eu descanso na sombra de suas asas, quando eu entro nesse ambiente, eu começo a ver a vida de uma outra maneira, de uma outra forma. Eu troco a murmuração e os porquês por um cântico de adoração. Eu começo a levantar o meu altar, botar meu sacrifício e entoar cânticos a Ele na minha casa. Gratidão, gratidão, gratidão. Aleluia. Você pode sentir isso, meu irmão, nessa manhã? Deus é aquele que nos sustenta. Não vamos viver de um lado para o outro, que nem desesperados, tendo que dar satisfação, competindo, agitado. Existe um momento que a crise se encontra com o altar, e quando essa crise, os conflitos se deparam, eu lembro que alguém me sustenta. Você pode sentir essa presença nessa manhã maravilhosa, trazendo descanso, um selo em meu renovo para sua alma. Levanta suas mãos aos céus. Meu tesouro. Levanta suas mãos aos céus. Há uma presença de Deus aqui. Muitas águas vêm sobre mim. Você não está sozinho. Me sinto Você não está seguro. Ele é o teu sustento. Ele é o teu sustento. Ele é o teu sustento.
com um selo em meu coração. Tu és meu tesouro, e as muitas águas, muitas águas vêm sobre mim. Me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Lugar de segurança, lugar de segurança, lugar de segurança. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar nesse contigo, nesse lugar, nesse ambiente. Pra onde eu vou sem você? Nesse ambiente, nesse ambiente, nesse ambiente. Nós estamos. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Glória a Deus. Asaf entende isso, que ele tem alguém que sustenta. Quando eu entro nesse ambiente, eu lembro que eu tenho a direção que preciso no Senhor. Verso 24 diz: tu me guias com os teus conselhos. Existem conselhos únicos, específicos e diretos só para você. Conselhos guardados numa caixa onde tem seu nome, e eles estão guardados para você. Só que tem um detalhe: você tem que entrar nas profundezas do coração dele para ir lá buscar isso. Não é entregue de mão beijada. Tem tantas coisas à volta, tantos conselhos, tantas ideias, que você pode simplesmente com o celular ouvir. Mas os conselhos de Deus a teu respeito, você tem que entrar no coração dele para buscar. Existe um lugar chamado secreto. Existe um lugar onde as sombras do Onipotente descansam. Existe um lugar onde a gente pode se encostar, botar o nosso divã e ouvir os conselhos de alguém que sabe tudo que eu preciso. Existe esse lugar, e esse lugar é no coração dele. Provérbios diz que o conselho do Senhor permanecerá. Salmo 29 diz que a voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, sobre os mares ouvirá sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. Essa voz pode bradar aqui, como eu estou berrando aqui nessa manhã, mas ela pode ser um sussurro na sua alma. Pode ser um cântico, uma frase, algo peculiar, pessoal, no íntimo, no coração de alguém que quer ouvir a voz do Senhor. Hoje nessa manhã eu te dou um conselho. Entre no santuário, saia, tira essa agitação, cancela a quantidade de seguidores, para de ficar ouvindo um monte de gente. Entra no conselho do Altíssimo, para um tempo e lê a palavra, e deixa a palavra ler você também. Deixa a palavra penetrar em você e começar a ler tuas estruturas, confrontar tuas entranhas, tirar as estruturas antigas, modelar seu eu, desmontar sua base e fazer o que Ele quer fazer. Terceiro, para encerrar, quando eu entro no santuário, eu lembro que nele eu tenho um senso de pertencimento. Sabe aquela ideia de que eu tenho um lugar que pertenço? Aquele lugar onde eu sei que eu não sou órfão. Aquele lugar que eu entro no santuário, eu percebo que eu não estou vagando no mundo perdido. Quando eu entro no santuário, eu sei que eu sinto esse pertencimento da minha alma. Eu não sou vago, não sou perdido, eu não sou alguém sem rumo, sem direção, que vive à mercê da vida.
Eu estudando sobre adolescentes, porque eu tenho adolescente, eu comecei a ler, eu estava vendo um estudioso falando sobre isso, Augusto Cury, falando sobre isso. Ele disse: olha, quando você diz para uma filha que quer ir para uma festa, que quer sair, que quer fazer, e que quer ir, você diz assim: não vai, ela se revolta, se ira, faz aquele estresse todo, faz bico. No fundo dela, nas estruturas, ela está dizendo: tem alguém que cuida de mim. Ele estava dando uma análise pela parte psiquiátrica. Ele estava dizendo: tem alguém que cuida de mim, eu pertenço à família. Ele relata uma crise de uma jovem que era muito rebelde, e ele estava dizendo que numa conversa ela disse o seguinte: eu só queria uma família para pertencer, eu só queria alguém que meu pai chegasse para mim, batesse a porta e dissesse assim: você não vai sair. Mas eu saía, eu chegava de madrugada, chegava de manhã, e ninguém nunca me dizia nada. Eu só queria limite, eu queria ter um canto para poder me direcionar, para eu me ser cuidada, um limite, uma base, para dizer: até aqui você vai, até aqui você não vai, um direcionamento. Como não tive, qualquer caminho serve. A jovem se envolveu com drogas, se envolveu com uma série de coisas, até que ela entrou também no santuário e se refez em Jesus. Hoje eu quero dizer para você nessa manhã: existe uma cobertura paterna no santuário, a cobertura de uma paternidade espiritual que vem com um nome chamado Jesus. Você tem alguém que olha por você, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que te guarda não descansa e não tosqueneja. Você tem um lugar para se esconder, uma sombra para descansar. Você tem uma família aqui para pertencer. Se você não teve isso, eu te convido hoje a abrir seu coração. Deixa a gente ser família para você. Dá esse espaço para a gente ser essa família para pertencer. Abre esse cantinho do seu coração para a gente ajudar você. Mas posso te antecipar, nós vamos errar. Vamos falhar no nosso meio do caminho. Em alguns momentos podem ter coisas que não vão te corresponder bem. Mas família é assim mesmo, irmão. Tem hora que você fala de um jeito que o outro não gosta. Tem hora que você espera uma coisa que o outro não faz. Mas é dentro de um lugar para pertencer que a gente consegue ser moldado, adestrado, curado, restaurado, confrontado. Você tem uma família para pertencer, você tem uma igreja para pertencer, você é uma igreja, família, você tem um Senhor para pertencer. Você tem um Deus que te chama de propriedade exclusiva dEle. Você pode ficar de pé? Queria terminar esse momento, queria te chamar aqui à frente. Vem cá, eu pedi permissão, pastor. Vem cá na frente, vamos orar por você, vem cá. Vamos orar juntinhos aqui. Aleluia. Há uma unção aqui nessa manhã. Deus quer nos restaurar aqui, Deus quer nos curar aqui. Deus quer que os conflitos se encontrem com o altar. E você está aqui no altar, meu irmão. Então já te convido a chegar aqui. Levanta a sua voz, abre seus lábios, abre seu coração. Se esvazia diante dEle. Coloca tudo para fora. Se existe um lugar para se colocar para fora, é o altar. Se existe um lugar para ser quem você é de verdade, esse lugar chama-se altar. Se existe um lugar para confessar as fraquezas, pecado, fragilidade, defeito, esse lugar chama-se altar. Então seja bem-vindo ao melhor lugar para você estar, no altar. Levanta a sua voz bem alto se você puder e começa a chamar por Ele aqui. Ah, Jesus, nós chamamos a Tua presença aqui nessa manhã. Viemos aqui com as nossas crises, com o nosso eu, com a nossa maneira de viver equivocada, complexada,
errada, esquisita, e nos confrontamos com o altar aqui. Aleluia, aleluia. Eu me rasgo. Comece a orar nessa manhã, ore. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Peço que a tua presença aumente aqui, Deus. Como ondas aqui, começa a renovar teu povo nessa manhã. Começa a acender o coração nessa manhã. Começa a acender o coração. Eu me rasgo por inteiro. Nós abrimos o nosso coração. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não vou temer. Eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Jesus. E se eu passar, diga bem alto pra ele. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Diga bem alto, eu já pisei nesse lugar. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A fumaça da glória nessa manhã te envolve, meu irmão. Ele te envolve com a fumaça da glória dele nessa manhã. E começa a trabalhar teus conflitos agora no altar. Agora. Receba dessa presença aí onde você estiver. Que ele renove as tuas estruturas agora. Seja restaurado agora. Renovo na sua alma agora. Conflitos lançados no altar. Isso. Esvazie sua alma, seu coração, sua mente. Receba dele agora. Seja restaurado agora. Que o sopro da glória dele te acenda agora. Receba agora. Receba agora. Obrigado, Espírito Santo.
Quantas vezes o Senhor para tudo para cuidar dos teus mensageiros. Obrigado, Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Há umas 3 semanas atrás, estava preparando os projetos do Panorama Bíblico, e aí parei no livro de Jonas para fazer todo o projeto. E aí eu fiquei assim, gente, qual é a mensagem de Jonas? Não tem. E eu falei, Deus, não tem, eu não sei o que o Jonas pregou lá em Nínive. A gente não tem a mínima ideia do que Deus... porque todos os profetas do Antigo Testamento têm uma mensagem. Eles falam contra as nações, eles falam contra os ninivitas, eles falam contra Israel, eles têm uma mensagem. Jonas não tem uma mensagem. Sabe por quê? Porque Deus decidiu fazer do profeta a mensagem. E eu falei, gente, é o único livro onde a mensagem não importa. O que importa é a vida do profeta. Aí eu falei, gente, obrigado, Deus, porque mais uma vez eu tenho uma convicção que não tem sermão melhor do que a nossa própria vida. E Deus está te adequando, está te adestrando, Deus está te afinando, calibrando, porque Deus tem coisas grandes, mas Ele não destrói o vaso para construir outra coisa. Então que assim, aproveite esse momento do que o Senhor está falando com você. Qual é a mensagem de Asaf? Diga comigo, a mensagem de Asaf é Asaf. Somos nós. O que a gente sente? Como é que a gente enfrenta as questões pessoais? É como Abacuque. Abacuque tem, o livro de Abacuque são diálogos. Abacuque com Deus. Abacuque pergunta, ele disse, o senhor não vai saber me explicar isso. E Deus explica para ele. Quero dizer para você, querido, Deus está nos tratando para coisas maiores. Que bom você está aqui pela manhã. Eu vim de carro com o Lucas, eu falei assim, domingo chuvoso desse jeito. Mas aquele povo tem que ter muita vontade de vir para a igreja, não vem? A gente veio conversando, né? Acho que hoje vai ser complicado. Olha só quantos irmãos estão aqui. Obrigado, Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui te louvando, te adorando e sermos abraçados nessa manhã. Obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por sermos identificados na tua palavra. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque tu se importa com o vaso e não apenas com o que ele carrega. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça nesse lugar. Obrigado, Senhor. Leva-nos para casa debaixo dessa certeza de mimo, de cuidado, de abraço, sabe, Deus, de um carinho feito pelo Senhor no nosso coração nessa manhã. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do teu Espírito seja com teus filhos, não só hoje, mas para sempre. Obrigado, Jesus, que eles tenham uma tarde linda e que à noite estejamos celebrando ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você viu, irmão? Nós já temos uma entrada mais digna lá. Já não é